Manda mais. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião de discussão. Quero cumprimentar a secretária do Esporte de Saúde, Edna. Educação, Edna. Cumprimentar o presidente do SAI, Valdeci, e as suas respectivas equipes. E todo o público presente, os colegas vereadores, vereador Carlinhos, Carlos Henrique, vereador Rosa, vereador Lula Pedreira e vereador Luiz Carlos Bueno, que é pessoa da imprensa também. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nossa reunião. Hoje, a pauta hoje está esvaziada, nós não temos projetos para serem apreciados, mas temos a palavra aberta e tem dado a oportunidade para trazer aqui discussões importantes também nessa casa. Teremos duas prestações de contas, da Edna, secretária de Educação, e do Valdeci, presidente do SAI. E vou ler aqui, solicitar apoio do colega para ler dois ofícios justificativos de vereadores que não puderam comparecer e são membros da comissão enviaram o ofício justificando a sua ausência. Vereador de Giordano, seja bem-vindo. Muito boa tarde, colegas vereadores, ao público presente, em especial aos funcionários, pais do convênio. Beleza, obrigado. Ofício 159/2025 do gabinete da vereadora Dulce Cid. Senhor presidente, veio por meio desse solicitar a compreensão de vossa senhoria quanto à minha impossibilidade de comparecer na reunião que realizará no dia 24 de novembro de 2025, segunda-feira, tendo em vista compromisso previamente agendados. Não poderia participar, não poderia estar presente, porque lamento profundamente, considerando a importância da reunião. Estarei em missão legislativa em Brasília, buscando melhorias para o município de Itabira. Reitero o meu compromisso com os assuntos a ser tratados, coloco-me à disposição para integrarmos das deliberações e contribuir com eventuais encaminhamentos necessários. Ofício da vereadora Dulce Cid. Ofício também encaminhado pelo vereador Marquinhos da Saúde. Senhor presidente, veio por meio desse justificar a ausência do Marquinhos da Saúde na reunião de comissão temporária realizada dia 24 de novembro, bem como a reunião ordinária realizada dia 25 de novembro. O motivo da ausência é acompanhamento do filho que permanece hospitalizado, situação que exige sua presença constante e atenção integral nesse período. Ofício justificativo da falta do vereador Marquinhos da Saúde. Vereadora Jordana, seja bem-vinda. Pessoal, vamos abrir agora a inscrição para a palavra aberta. Alguém gostaria de se inscrever para fazer uso da palavra aberta? Senhor presidente. A palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público presente, em especial a Edna e aos colaboradores do convênio. Na quarta-feira aconteceu no convênio uma reunião com os pais representantes do convênio junto da entidade, no qual se gerou uma repercussão de que a entidade iria se fechar, que as crianças deixariam de ter o atendimento naquela entidade. Gostaria de frisar que eu sou morador de Betânia, do Madre Maria de Jesus, e eu frequentei a minha vida toda o convênio, desde criança
até completar meus 18 anos e na minha primeira oportunidade de emprego foi logo no SAAI como estagiário. Então quero aqui reiterar a importância do convênio naquela comunidade. E no Itabira, no todo, que o convênio se estendeu e hoje atende a toda a Itabira. Logo hoje, na segunda-feira, nós fizemos uma reunião do convênio junto com a secretária de Educação, a Judênia, e alguns colaboradores. Eu quero aqui poder ver a ata da reunião que aconteceu na manhã dessa segunda-feira para tratar do assunto que está findando em dezembro o convênio com o convênio. Logo após a ESG vai poder fazer suas colocações, mas quero aqui deixar público sobre a ata que aconteceu na reunião desta manhã, segunda-feira, presidente. Ata da reunião de pais e funcionários do convênio. Aos dias 24 de novembro de 2025, teve reunião 7h40 dos pais e funcionários. Da Secretaria de Educação iniciou informando sobre a reunião que houve no dia 13 de novembro de 2025. Nessa reunião, houve a discussão sobre as transferências dos funcionários do administrativo para a creche, verificando-se a legalidade. Edna informou que não haverá descontinuidade das atividades com a entidade, o que acontecerá até o término do início do outro contrato, do outro convênio. Judênia falou que esteve na reunião onde houve discussões de desligamento dos funcionários e houve divergências entre as informações. Edna informou que no sábado a proposta de verificar transferências dos funcionários pode acontecer de forma jurídica, ou seja, ela vai verificar no jurídico se é possível fazer a transferência desses funcionários. Douglas informou que essa transferência de um termo para o outro pode acontecer, pois já estão realizando o processo dessa forma. Uma mãe perguntou como ficaria em janeiro, pois há férias na instituição. Não há férias na instituição. Uma representante falou que esse atendimento é muito importante. Judênia colocou sobre a prorrogação devido a outra informação sobre as demissões que precisa de aviso. Edna colocou que irá verificar no jurídico como essa transição irá acontecer da melhor forma. Márcia informou ao acompanhamento é feito de forma muito séria, com relatórios encaminhados com fotos para a prefeitura. Edna colocou que as mudanças das diretrizes precisam estar descritas no novo termo. Um representante colocou que poderia ter algo para atender os pais. Edna colocou que as propostas poderão ser colocadas no novo termo e será alinhado junto à secretaria e à entidade. O vereador Carlos Henrique colocou o trabalho realizado pelo convênio é fundamental para a comunidade, termos de bons exemplos de pessoas que passaram pela instituição e que não há interesse do governo, muito menos dos vereadores que compõem a Câmara, do encerramento dessas atividades. Uma representante de alunos que estava acreditando no que está sendo conversado colocou que acompanha a Câmara e a Prefeitura. Colocou que é importante o trabalho do convênio e da Fazenda de Betânia. Edna colocou que sempre preocupou com o convênio Fazenda Betânia. Sugeriu uma comissão para acompanhar todo o processo. João Mário, representante da Secretaria de Governo, afirmou o compromisso da Prefeitura de dialogar com todas as comissões, que será importante para discutir, importante para dialogar com todos da comissão, para importante a discussão que pode garantir o atendimento da população e que essa ideia do contrato não irá acabar. Edna colocou que as diretrizes estão encaminhadas para garantir que as novas propostas podem ser discutidas. Judênia colocou que, em nenhum momento, houve a intenção de criar um desconforto. O que houve foi o repasse das informações da reunião que aconteceu. Edna colocou que as informações que foram passadas estão certas. Falou que esse momento e hoje é importante para que possamos pensar em estratégias que foi colocado como atendimento em janeiro. Isso não é um período de férias. Um representante colocou que quando houver recurso da Câmara, se pensasse no convênio. Edna perguntou se havia mais informações, propostas de diretrizes encaminhadas para a discussão das entidades e na próxima reunião com os pais estará presente. Como que o ofício solicitado a prorrogação dos prazos precisa ser encaminhado para a Secretaria. A sugestão de prorrogar o contrato que se encerraria em dezembro até janeiro e fevereiro para assinar o novo convênio. Sendo assim, a Camila Vieira Rocha, às 8h32, finalizou a ata. Então, essa reunião aconteceu lá para ficar bem claro que não há interesse em umas partes que finde esse convênio com o convênio. E deixamos aqui bem claro, colegas vereadores, quando foi citado por um dos pais
e, se necessário, se for possível, a Câmara pode sim contribuir com repasse, assim como fizemos com o APAI, com o Centro-Dia e outras entidades, se lá na frente assim for necessário. Então, quero deixar aqui público essa área. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Yuri da Pedreira. Boa tarde, colegas vereadores, vereadora Jordana, público presente, imprensa, secretários municipais presentes. Cumprimento aqui as duas entidades, a PMI e a Combem, na pessoa da Judênia, na pessoa do senhor Ayrton, presidente. Bem como o assunto em questão sobre as duas entidades que prestam serviço aqui no município de Itabira, com o Contraturno, o projeto da educação. Então, nós tivemos também, como teve a reunião do Combem, hoje pela manhã, nós tivemos a reunião no sábado, com alguns servidores e alguns pais, que inclusive estão aqui na plenária, de alguns alunos do projeto Fazenda da Betânia. O projeto Fazenda da Betânia, ele atende vários bairros hoje de Itabira, mas especificamente os alunos lá do bairro Pedreira. Eu também fui aluno do projeto Fazenda da Betânia, Thaline Disley, que é da minha época, Pio, Inês, que eram as professoras na minha época, e eu devo muito a esse projeto. A formação que eu tive foi muito importante para o meu crescimento enquanto ser humano. Então, não se passou, não se possa se passar hipótese alguma essa mensagem de fechar o projeto Fazenda Betânia nem o Combem. Porque o projeto Contraturno, ele salva vidas. Eu sei muito bem, também gostaria de falar da Márcia, que hoje está lá no Combem, mas também foi minha professora lá na Fazenda Betânia. Então, a gente sabe que são projetos importantíssimos para nosso município. Então, também, como o Carlos Henrique estava presente lá no Combem, eu estive presente na reunião lá da Fazenda Betânia, no último sábado, lá na Escola Municipal, do Pedreiro Instituto. Reunimos a comunidade. Gostaria também de parabenizar os pais pelo movimento, pela mobilização. Isso é muito importante. A comunidade está presente na vida dos filhos, fazer a cobrança do poder público, e foi muito importante também. Tinha funcionários lá, e o movimento ele teve muita força, e isso é muito importante quanto ao nosso apoio. Então, nós fizemos a reunião, eu vou ler a ata aqui também, depois assinada, e depois também na própria ata vocês vão entender que teve alguns desdobramentos dessa nossa reunião. Ata da reunião de pais, Escola Municipal Pedreiro Instituto. Aos 22 dias do mês de novembro de 2025, teve início às 10 horas e 11 minutos a reunião dos pais dos alunos que participam do Contraturno da Fazenda da Betânia. Edna, secretária de Educação, iniciou com a leitura da ata da reunião que aconteceu no dia 13 de novembro de 2025, onde informa que o funcionamento do Contraturno irá continuar. Contudo, com algumas alterações administrativas serão realizadas. Uma mãe perguntou sobre como fica o atendimento aos alunos da Escola Municipal e da Estadual. E Edna informou que os alunos irão ter atendimento normalmente. Esclareceu que as mudanças são administrativas e o contraturno vigente irá encerrar e iniciará outro em janeiro. Uma mãe disse que não justifica vir aqui e não falar quais as mudanças, pois os pais ficam inseguros. Outra mãe colocou sobre as contratações dos profissionais, que existe também muita insegurança. Um pai perguntou como ficará o período depois das férias com os alunos. Os alunos vão ser atendimento. O vereador Yuri da Pedreira colocou que a grande dúvida sobre a transição do termo administrativo. Outros pais se pronunciaram com grande preocupação com os funcionários. Houve a sugestão da transição de termos de forma que os funcionários não fiquem desassistidos.
colocou que até o dia 5 de dezembro o novo termo será analisado, as novas propostas sobre a transição e serão encaminhados para a Secretaria de Educação. E no dia 24, a Secretaria Municipal de Educação irá encaminhar as diretrizes para as entidades fazer as adequações. A entidade APMI irá realizar uma reunião na quarta-feira, dia 26 de novembro, para construir com os pais o atendimento para 2026. Alguns pais colocaram sobre a utilização de outras verbas que poderiam ser realocadas para a educação. Contudo, Ednei explicou que as verbas são destinadas e não podem ser utilizadas em outros fins. Um responsável por aluno colocou que a reunião precisa ter mais pessoas e tempo para que as discussões possam ser feitas. O presidente da instituição colocou que o Convênio já iniciou as reuniões com os pais e que, se houver divergência, toda reunião será assim então. Edna colocou que a reunião com a Convênio e a Secretaria Municipal de Educação ainda irá acontecer. Selma colocou que as entidades atendem às várias localidades há muito tempo e fazem parte da história e precisam ser respeitadas. Edna colocou que a transição precisa ser estudada na parte jurídica e será encaminhada para que todas as dúvidas possam ser sanadas. O vereador Hilda Pedreira colocou que precisamos avançar com a reunião e que a secretaria poderia ter trago as respostas relacionadas ao jurídico. Edna colocou que ainda não recebeu a resposta do jurídico. Uma mãe perguntou se a reunião será somente com os pais ou a secretaria estará presente. A reunião de quarta-feira, dia 26 de novembro, acontecerá com a entidade e os pais, que será encaminhado dia 5 de dezembro para a Secretaria Municipal de Educação. Havendo necessidade de prorrogação, a entidade irá comunicar. No dia 10 de dezembro, a instituição reunirá com a Secretaria Municipal de Educação para análise e ajuste do novo termo de convênio. O senhor Ailton informou que pode ser feita a transição de funcionários de um convênio para o outro. A secretária Edna falou que podendo haver essa transição juridicamente, não há necessidade de demissão. Em janeiro, o novo termo será assinado. Sendo assim, a Camila Vieira Rocha, às 11 horas e 30 minutos, lavou a presente ata. Então, essa foi o resumo, a ata resumo da reunião que nós tivemos lá na Escola Municipal, com a presença de alguns pais, de alguns alunos, que inclusive estão aqui na plenária alguns, juntamente com a Secretaria de Educação e a presença da entidade APMI. Obrigado. Bom, Edna, dois temas importantes, tomou a discussão ali nas redes sociais, ao longo desse final de semana. Então, gostaria de falar sobre esses dois temas, para a gente já, de repente, pode elucidar mais dúvidas. Pode ser? Oi. Boa tarde a todos presentes. Eu estou numa reunião, não consigo te atender agora, pode ser pelo WhatsApp. A gente precisa fazer alguns ajustes nos termos de contraturno das duas entidades. Então, a gente consultou como isso poderia ser feito. E para fazer o ajuste, precisava encerrar um termo para começar o outro. Então, eu chamei a Gilbênia e o Ailton lá na secretaria. Nós tivemos uma reunião, porque o termo vence dia 31 de dezembro. Então, a gente encerraria o termo 31 de dezembro para começar outro em janeiro. Então, nós conversamos, a gente encerraria 31 de dezembro, em janeiro eles mandariam outro termo para a gente assinar para o ano de 2026 com os ajustes. Então, quando a gente estava conversando, surgiu a questão, olha, para a gente encerrar o termo, tem que colocar todo mundo em aviso e demitido. Se for assim, a gente precisava fazer assim. Aí ela falou assim, olha, mas nesse período agora, pelo sindicato, a gente precisa de um tempo, não dá para fazer imediatamente. Então, ficou acordado que perderíamos um prazo, de prolongamento desse termo, um mês, para poder colocar os funcionários em aviso e
posteriormente fazer a demissão para depois fazer outro termo. Só que quando faz a demissão, eles são da CLT, eles precisam ficar 3 meses sem voltar para a instituição. Aí eu perguntei a Judite, a gente não pode trocar quem é da PMI e para a Combem, quem é da Combem para a PMI, mas isso não é viável também. Então nós encerramos a reunião desta maneira. Depois, no sábado, que nós fomos conversando, pessoas diferentes, mais pessoas, é que surgiu a ideia, né, teve a sugestão da gente fazer a transição, ver juridicamente, se pode simplesmente fazer a transição de uns funcionários do termo que termina 31 de dezembro para o que vai começar em janeiro, com esses ajustes que eu já encaminhei para as instituições, são ajustes pedagógicos, administrativos, financeiros. Por que a gente precisa fazer isso? Para a gente dar mais transparência, para a gente atender com mais qualidade. Uma das colocações que eu fiz é o seguinte: os nossos monitores que trabalham com nossos alunos em tempo integral, eles têm formação, os das duas entidades não. E cabe a gente que está no convênio também ofertar essas formações para eles. É como a gente faz com os convênios das creches. Já é comum, já tem mais ou menos 3 anos, que todos os funcionários passam por formações. Então, isso também nós estamos incluindo nesse novo termo. Mas eu não poderia simplesmente começar a ofertar a formação, pedir uma situação, por exemplo, de uma mudança no administrativo ou no financeiro, sem estar contido neste novo termo. Então, em nenhum momento houve a fala, nem a intenção de fechar e de não atender mais os alunos no contraturno, nem por parte da secretaria, nem por parte da instituição. Agora, houve sim, que se a gente tivesse que fazer o encerramento deste termo do jeito que ele está, teríamos as demissões. Então, isso foi conversado, a gente colocaria então em aviso no mês de dezembro, tá? A gente colocaria no mês de dezembro, foi janeiro, né, Grava? É dezembro para demitir em janeiro. Então, nas outras conversas que nós fomos alinhando, chegamos a este acordo de funcionar da seguinte maneira: faremos as reuniões, contaremos com a participação dos pais, dos funcionários, para conhecer esse novo termo. As diretrizes e as alterações que a gente julga ser necessárias já foram encaminhadas conforme foi acordado no dia 24, que é hoje. Eles vão discutir com os funcionários e os pais. Depois nós vamos reunir para discutir a parte administrativa, que seriam os diretores, os gerentes com a secretaria. Ele volta para os pais para estar fechando o acordo, vai para o jurídico, para em janeiro a gente poder assinar esse termo, esse novo termo com essas novas propostas. Mas então no vídeo você falou que não tinha falado de demissão e agora você falou de demissão? Nós falamos em demissão se fosse no novo termo. Mas por que você não falou isso no vídeo então? Nós não íamos demitir. A conversa demite de um, se poderia colocar no outro. Se pudesse colocar, eu conversei isso com o Judite, a gente pode colocar quem é da Combem na PMI, quem é da PMI lá. Só que para encerrar o termo, teria que demitir. Teria sim que demitir. Mas poderia admitir, só que não pode admitir automaticamente, igual perguntar. Os funcionários são selecionados pelas entidades. Então, a gente garantir que vai ser dispensado ou não, também não é o nosso caso. Que eles são selecionados, são entrevistados, admitidos pela entidade. E a questão, se fosse pelo termo do jeito que ele se não pudesse, teria que ter demissão. Só que no sábado, na conversa, que surgiu a sugestão de transferir de um termo para o outro internamente. Sim, esse anúncio que você deixou esse ajuste, ele tem que ser feito dessa forma. Passa o microfone lá, Marcelo. O ajuste tem que ter feito porque você tem um convênio que descreve como que ele tem que funcionar. Qualquer alteração que seja necessária, você tem que colocar no novo termo. Você não pode cobrar
formação. O que está naquele, tem que porque pegar não o- está no termo, somente o que está descrito Essa como semana ainda está tem. descrito. Tem. Você não pode, por exemplo, eu Ainda não tem. posso falar assim, olha, os funcionários, a primeira sexta-feira do mês vão para a formação. Eles não posso, porque não está no termo. Eu tenho que ter um termo descrito que eles vão participar da formação, tal dia, para ele poder participar dessa formação. Não é simplesmente eu convocar para a formação. Isso não pode, porque não está no termo. Esse termo foi tentado agora? Não. Ele já existe. O termo. Por que isso incomoda a gente agora? Por que isso incomoda a gente agora como pais? E Aqui. Fala no microfone. Fala no microfone, de repente, Não, se eu a quero tiradura de eu outros. quero falar para ela. Tá, fala no Fala no microfone. microfone aqui, então. Fala no microfone. Boa tarde a todos, meu nome é Érica Luciana, tenho 45 anos, aluna frequente do Combem. Esse aqui é o meu guarda-polo, entrei lá com 11 anos, onde todo o trabalho do Combem era voltado para nós. Ela também foi minha professora. Tudo era voltado para nós como crianças, naquela época, e nós não podíamos falar. Esta casa, senhores vereadores, era a casa que eu sonhava em trabalhar como bolsista. O Carlos Henrique teve mais oportunidade que eu não tive, eu era da mesma época dele. Então, estamos aqui reunidos para pedir vocês, todos que estão aqui, que tenham um pouquinho de sensibilidade. Quando a gente mexe na área social, a gente deixa de ter pessoas para ter instrumentos. Qual que é instrumentos e pessoas? As pessoas trabalham, utilizam a comunidade de forma ordeira. Quando a gente tem instrumentos, eles só trabalham da forma que a gente quer. Eu perdi muitos amigos por crime, perdi por abandono de famílias, abandono deles mesmos, porque não tinha apoio com falta dessas entidades. Eu vim aqui hoje, eu estou nervosa pra caramba. Você sabe por que eu estou nervosa? Porque todo mundo aqui sabe que um filho, quando está para as ruas, a mãe sofre, ela não consegue trabalhar. Edna, me desculpa, mas isso aqui era marcenaria, hoje não existe mais. Aqui tinha bombeiros, não existe mais. Tínhamos as meninas que aprendiam a costurar, e desculpe, Edna, de novo, isso não tem formação pedagógica. Sabe por que não tem? Porque não tem como se ensinar uma menina na caneta a pôr pontos numa roupa. Desculpa de novo, que isso fez com que eu fosse mãe e fazia. Senhores vereadores, para vocês pregarem um prego numa madeira, precisa do pai de vocês, não é? Aqueles professores ali são os nossos pais quando a gente precisa deles. Hoje eu tenho a minha filha que está ali, que está lá. Sabe por quê, Edson? Porque as nossas instituições de escola não estão dando conta dessa geração Covid. E não pode jamais pensar em acabar com o convênio, que ele tem que ser maior. Nós reduzimos para mais. Estou aqui, a ideia, Carlos Henrique, de falar sobre o convênio, da sobra do dinheiro da Câmara foi minha, que eu falei na última reunião, e falo todos para a Fazenda da Betânia. Há uma sobra de dinheiro aqui da Câmara, igual vocês fizeram com a FAI, faça também, que vai ajudar a secretária também. Vocês sabem por quê? Porque antes, as entidades que ajudavam o convênio, era Vale do Rio Doce, era ou não era, Chilene? Colégio Nossa Senhora das Dores. Hoje a gente tem essas grandes indústrias que a gente não consegue levar para os menores. E hoje nós temos creche, mas não tem onde deixar os maiores. E eu pedi a voz aqui, gente, porque eu sou funcionária. Eu tenho um filho hoje que está lá, olha, lá longe. Você sabe por quê? Porque ele não teve oportunidade de estudar como eu tive e minha filha está tendo. E se isso acabar, vai ser mais marginal na rua. Eu estou falando do meu filho. Sabe por quê? Ele tinha idade para estar numa formação de bombeiro hidráulico, de ajudante de bombeiro, ajudante, Carlos Henrique, de eletricista. Ele tinha oportunidade, mas não tem mais. A nossa sociedade está gerando meninos para não fazer nada. Para que os nossos adolescentes estão formando? Se não tem uma escola gratuita para eles, nós não temos condições. Somos uma cidade de uma mineradora enorme, mas passamos vergonha na periferia, nos bairros. Eu sou lá do Barreiro, minha filha estuda lá no Combem da Betânia.
Glória a Deus que eu consegui. Glória a Deus, mas meu filho não teve. Sabe por que meu filho não teve? Porque meu salário não dava. E sabe quando que eu comecei a receber? R$45. Eu queria muito que vocês levassem isso a sério, porque nós acreditamos em vocês. E isso tem que ser uma coisa muito séria. São vidas que amanhã vão carregar a cadeira de roda de vocês e minha. São crianças que vão ali amanhã e vão limpar os nossos donativos. Mas se a gente não delegar hoje para eles aprenderem a andar, como que vai ser amanhã? Vocês estão aqui por oportunidade. A mãe de vocês, os pais de vocês, alguém da família deu oportunidade. Mas eu não tive oportunidade. Pessoas, eu tive aqui nessa Câmara, com 11 anos de idade, onde a gente podia ter oportunidade. Eu fiquei naquela porta ali por 3 dias. Hélio Quadrado me pegou pela mão e falou assim comigo: moça, o que você está querendo aqui na porta da Câmara? Eu virei para ele: eu quero um serviço. Ele me pegou com 11 anos e me levou lá no Rubem, onde que eu nem roupa direita estava vestida. Aí vocês me perguntam assim: cadê sua mãe? Está trabalhando. Cadê o seu pai? Eu não tinha, mas eu precisava comer. E aí o Hélio Quadrado, que no dia da homenagem dele, que eu queria estar aqui, porque isso aqui, ó, eu agradeço a ele. Eu sou funcionária pública há 23 anos, agradeço a ele. Eu tenho minha casa própria, com o suor do meu rosto, sem bolsa nenhuma, porque eu trabalhei. Então vocês querem pessoas com bolsa ou pessoas trabalhando? Desculpa mesmo me desabafo, existe muito legal, mas eu não consigo. O microfone está desligado. Gostei. Está certíssimo. Gostei. Vamos fazer essa Nossa Senhora. Microfone, senhor. Oi, Erika. Obrigado pela sua participação. Pode ser cortado aí, ó. Obrigada, Jesus está comigo. E está com todos aqui. Que enquanto ouvir um Deus no céu, essa Câmara vai aprovar e vai delegar direitos ao menor. Nós não vamos ter bandido, nós vamos ter homens e mulheres de direito, para a honra e glória do Senhor. Oi, Erika. Obrigado pela sua participação, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. A sua fala reflete os sentimentos de todos nós vereadores, tá bom? E por isso esse empenho de todos nós, para que esses serviços sejam continuados e serão continuados conforme a fala da secretária de Educação. Tá? Só passar a palavra para o que está aguardando aqui. Você pensa... Boa tarde a todos, imprensa presente. Cumprimentar o pessoal do Combem, Fazenda Betânia, em nome do Suaí, e também a Gildene, que está aqui representando. Eu quero parabenizar os pais também, que estão aqui, né, lutando por um direito seus. Vocês estão de parabéns. A mãe ali, esqueci seu nome. Parabéns por você. Tem que lutar mesmo, tem que cobrar. Eu acho uma grande falta de respeito da parte da secretária de Educação, a forma que foi conduzido isso aqui. No final de semana, feriado, os pais me ligando, todo mundo triste, revoltado. O que o Gildênia e o Soaírto falaram para mim, inclusive eu tive com eles, é totalmente contrário. Na verdade, ela está chamando vocês de mentirosos, tá, gente? Pelo que ela falou, o ofício está aqui, tem a cópia da ata, então está tendo 2 atas. Eu gostaria que a Gildênia e o Soaírto visse para frente aqui e manifestasse. Que foi vocês que me procuraram e vocês falam uma coisa, ela está falando outra. Então é um desgaste desnecessário, uma falta de preparo totalmente da parte da secretaria. Eu vejo aqui, ó, o prefeito está falando dinheiro para todos os salários. É um absurdo o que está acontecendo com a Itabira. Eles estão fazendo corte onde que não devia. Nomeações. Tem 413 cargos comissionados. Nós aqui temos aqui, ó, na nossa frente aqui, ó, Cláudia Benigna ali, ó. O que ela ganha de dinheiro bruto? Este ano ela recebeu 61 mil fora 13º e férias. Sabe o que ela faz? Vem nas reuniões puxar saco e levar fofoca pro prefeito. Só isso.
é isso. Outro aqui, ó, João Carlos de Brito, R$106 mil. Faz a mesma coisa, ajuda ela. Vem aqui participar da reunião, puxar saco do prefeito e levar fofoca lá. Então, assim, por que não cortam desses carros comissionários? Fóruns, total está dando 413. Isso é uma vergonha. Eu, se fosse vocês, já tinha vergonha de receber esse dinheiro público dessa forma. Dinheiro público não é capim, não, gente. Itabira, tá Deus dará. Nós temos um prefeito fanfarrão que está torrando dinheiro, viaja por todo mundo que está lá, faz o que quer, toma cerveja com cartão corporativo, faz tudo, e ninguém faz nada. O povo tem que dar o grito, isso é dinheiro nosso, gente. Um dia esse cara vai embora e vai deixar Itabira no buraco. Quero aproveitar também e parabenizar a Rosângela da Fazenda ali, ó, uma pessoa corajosa que fez várias denúncias junto comigo lá no Ministério Público. Está tudo caminhando. Eu fiz 26 denúncias contra esse prefeito, todas estão caminhando, coisa errada, é uma gestão irresponsável. Sobrou, tem aqui também na secretária, aqui também, o governo mandou 1,2 milhão de recursos, gerou 1,5 milhão. Falta de compromisso da senhora secretária de respeito e gestão, teve que devolver 1,5 milhão de dinheiro. Poderia estar indo isso para lá. A Câmara aqui vai sobrar 4 milhões, gente. Devolver para essas entidades. Aí nós vamos deixar essas entidades fechar? Nós vamos deixar, vereadores? Eu falo muito com vocês, gente. Vocês têm que prestar atenção nos vereadores que estão fazendo tudo que o prefeito quer. O vereador foi eleito é para defender o povo, não é para defender o prefeito, não. Aí na hora do voto também vocês têm que cobrar deles. Você só pune o político na hora do voto, entendeu? Nós estamos na mão suas. Basta vocês quererem. Isso que vocês estão fazendo aqui, enchendo a Câmara aqui, vocês estão de parabéns, tem que gritar mesmo, tem que dar um grito. Muito obrigado, gente. A palavra, vereador Leandro Rosa. Senhor presidente, vereadores, vereadora, secretário de Educação, funcionários do CONVEM, da Fazenda, da PMI. Eu acho que, em vez de ficar com um discurso muito demagogo aqui, a gente tem que trazer solução. Eu acho que a gente, desde 2020, nós estamos aqui na Câmara trabalhando com muita seriedade. Nós chegamos ontem e estamos tendo conhecimento dos fatos a partir de ontem. A gente trabalha com muita seriedade, principalmente a gente tem certeza que os convênios não vão ser cortados. A gente tem uma legislação nova, que é a 13.019, que muito pelo contrário, às vezes a pessoa que fala não tem conhecimento, mas ela fomentou muito mais o termo de parceria, que são essas instituições, como a PMI e o CONVEM. A gente sabe que se não fossem as instituições da organização civil, seja a PAI, seja o CONVEM, seja a PMI, seja o IT, a estrutura do município não consegue girar, porque o município não consegue ofertar todo esse tipo de serviço que é necessário para a sociedade. Fora as outras, né? Nós temos SENAC, nós temos SEBRAE, nós temos SENAI, tem várias outras, mas que não estão tendo com o município. A gente vai estar aqui trabalhando e batalhando para a permanência desse convênio, e eu tenho certeza que eles irão permanecer. Nós já tivemos uma discussão dessa um tempo atrás, e os convênios permaneceram. Nós vamos trabalhar de novo com muita seriedade. Aqui não tem só um vereador, aqui tem 17 vereadores que trabalham com seriedade com a comunidade, apesar de que algumas decisões, algumas pessoas não concordam, outras concordam, mas isso é um sistema democrático que nós temos no Brasil. Às vezes eu não concordo com a opinião do próximo, mas eu tenho que respeitar a opinião do próximo, isso é claro. Por isso que nós estamos num país democrático. É por isso que essas pessoas aqui representam parcelas da sociedade, por isso que a gente ouve as pessoas todas as vezes aqui na Câmara. Nós nunca nos excusamos de ouvir qualquer pessoa que seja aqui dentro da Câmara. E a gente fica, logicamente, sensibilizado com o seu depoimento, porque a gente sabe que hoje a realidade, no Brasil inteiro, das crianças, a gente não tomar providência, nós não teremos um Brasil, ou uma cidade, ou um estado condizente com a realidade que a gente deseja. As crianças são o futuro do Brasil. Minha tia Estela foi uma das fundadoras da PMI. Eu sei o quanto ainda eu trabalho com amor por essa instituição, e eu sei que não vai acabar, eu sei que o convênio vai permanecer, eu tenho toda certeza disso, sem discurso demagogo de vereador, tenho toda certeza que não vai acabar, que nós precisamos dessas duas instituições como de outras mais. A única coisa que
por ser advogado, não concordo um pouco, só terminando, Marcelinho, é com relação à rescisão de funcionários. Falando de questão de CLT. Na verdade, quando eu faço um convênio, eu contrato serviço, não contrato pessoas. Então, eu contratei secretário, eu contratei monitor, eu contratei o que seja que está no plano de trabalho. O que pode acontecer, talvez, é que tem um lapso temporal até renovação desse convênio, que fica 1, 2 meses sem, talvez, ser creditado o valor do convênio. Aí quem vai pagar esses valores? Isso que nós temos que ver. Porque se fizermos rescisão, nós iremos aumentar o custo do convênio com aviso prévio, com pagamento de multa de FGTS. Então, acho que talvez o jurídico da prefeitura possa rever essa situação e olhar com mais carinho, e não fazer rescisão. Mas aí nós temos que pensar em uma maneira desse tempo até renovação, desse lapso temporal, sem o valor sendo destinado, como é que vai ser realizado o pagamento. Talvez que a rescisão seja o valor desse pagamento durante os 2 meses, não sei. A gente tem que analisar aí, os vereadores aqui, nós temos que sentar e analisar a questão do orçamentário do convênio. Tá? Mas podem ter certeza, ficar tranquilo, que eu tenho certeza que o convênio não vai ser cortado. Rapidamente aqui. Se precisaram botar na Globo, filho. Só para a gente atualizar aqui. Cara, a gente já falou, mas tem uma fala importante que quer falar. Permitiu 1 minuto para ele fazer a conclusão dele. Só que a Pepe quer falar também. Também. Tá vendo a fala que o secretário falou? Ele quer falar só ali. Nós não podemos ficar nessa que a gente criou essa situação. Quem que vai aprender vai falar? Não vou admitir isso. Tem gente séria, esse povo aqui é sério. Eu conheço mais de 40 anos. Eu gostaria de chamar um representante da PMI para falar, representando a PMI, para a gente encerrar esse assunto. Você viu? Fique à vontade, tá? Todo mundo fala. Até Deus quiser. Deus quiser. Mas ela não deu também. Ela só falou, ela nem Boa fala. tarde a todos. Eu trabalho na PMI há 31 anos. Eu acompanho esses convênios desde então. Então, o que está acontecendo é uma gestão da Secretaria de Educação. No momento que nós fomos chamados para uma reunião, a reunião foi para nos comunicar que o termo ia ser encerrado. Quando nós colocamos as dificuldades, então vamos fazer isso, prorrogar para mais. Nós solicitamos, não tem como demitir o funcionário em outubro, porque nossa data base em dezembro, porque nossa data base em janeiro. Então, vocês podem fazer um termo de prorrogação, mas ainda sem receber verba. Então, o que isso está acontecendo? Desde maio, quando encerrou uma parte desse convênio, nós estamos todo mês lutando e a secretaria só fazendo a renovação por 30 dias. Então, o que acontece? Se amanhã a secretária fala assim, encerrou, nós estamos com a palavra, desculpa, ferrado, porque nós não temos aporte nenhum. O que está faltando à gestão? Quando sentar com as entidades para poder propor uma situação que venha com ela pronta, definida, não copie e cole como chegou para a gente agora. Uma diretriz de ser diretriz, mas não é, tá? Que é uma coisa que a gente já faz. Então não está mudando o papel da secretaria aí. Então está faltando pessoas na secretaria que possam realmente trabalhar sério com as entidades. Isso não está acontecendo. E a postura da nossa secretária foi muito clara. Eu nem sei se volta, porque nós não temos dinheiro. Então vai ter que estudar muito. Eu falei, gente, o pessoal vai ficar para voltar. Quanto isso vai voltar? E ainda falei, gente, janeiro e fevereiro em prefeitura é um mês morto, está todo mundo trabalhando em cima de orçamento, a gente só começa a receber final de fevereiro, princípio de março. Nós, no dia 17 de novembro agora, recebemos as parcelas do mês de agosto, setembro, outubro e novembro.
Como é que nós estamos trabalhando esses meses todos sem dinheiro? Cumprindo com as obrigações. Pega um empréstimo ali, um empréstimo aqui, e o recado da secretaria é sempre o mesmo. Não tem dinheiro, mas tem festa para a cidade o tempo todo. Monta palanque, né? Festa bonita, mas não tem para educação, não tem para assistência social, né? Então, o que está acontecendo é isso. E aconteceu a mesma coisa em agosto, quando o pessoal veio aqui, que chega aqui, a Edna fala que não falou isso e que não fez isso, que é um mal entendido nosso. Está chamando a gente de burro. Mentiroso, né? De mentiroso. E a gente está aqui para trabalhar sério e para levar coisa séria para os nossos assistidos, tá? Então a gente quer seriedade e pessoas na secretaria trabalhando com seriedade, tá? Porque tudo dá para poder acontecer, inclusive a transição de um convênio para outro, do repasse do passivo trabalhista para o outro, tudo, porque tudo já aconteceu com o aval jurídico da prefeitura. Então é porque pode. Então está faltando conhecimento da equipe gestora de hoje. Obrigado pela sua participação. Passa a palavra aqui para ela, para fazer. Deixa eu falar, ele quer falar, deixa eu falar. Boa tarde. É o seguinte, a primeira reunião nossa, ela aconteceu no dia 13 de novembro, quando fomos convocados para ir na secretaria conversar com a nossa secretária Edna, certo? Sentamos, ela foi taxativa, o convênio vai encerrar, então não vai ter como, porque a prefeitura não tem verba para prosseguir o convênio. Então falamos, por que nós falamos? Vai demitir os funcionários? Se vai ter que encerrar o convênio, eu tenho que, né, para fazer a prestação de conta, tem que demitir todo mundo. Ela falou assim, vai demitir. Vai demitir, Edna? Vai. Aí, a pessoal do administrativo, toda a Gildênia contatando e falaram com a Edna o seguinte, Edna, nós precisamos de um tempo hábil para poder fazer essas demissões, tá certo? Porque em dezembro não se pode demitir. E nós temos um prazo para cumprir aviso. Você está avisando isso agora, em cima da hora para a gente. Como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos prorrogar o convênio então até janeiro para dar tempo do processo demissional. Isso que ela falou. Foi isso que ela falou. Tem a testemunha dela ali. Ó. Aí, o que nós fizemos? Edna, isso vai dar um reboliço danado. Então, você permite então que nós façamos uma reunião primeiro com os funcionários para preveni-los, né? Eu não vou mandar um funcionário em dezembro sair de férias com a demissão próxima, né? Então, foi permitido isso. Ela permitiu que nós fizéssemos a reunião com os pais, tá certo? A qual reunião a Gildênia fez antes de mim, porque eu não consigo mobilizar a família da Fazenda lá da Pedreira em cima da hora. Nossa reunião está agendada para quarta-feira. Agora, por causa de tempo. De repente, me parece a Edna marcando uma reunião para sábado, às 10 horas da manhã. Sabe onde é que eu estava? Em Belo Horizonte. Arranquei lá sexta-feira para estar aqui no sábado, porque senão eu estaria ausente dessa reunião. Eu não sabia o que ia se tratar, porque mudaram o feitinho do que foi combinado com ela. Porque não sabia da É só isso que eu quero esclarecer. Então não pensem em vocês que a PMI e Convém está fazendo um motim ou está fazendo qualquer movimento político. Eu não sou político, eu sou voluntário. Certo? E as entidades já estão com dificuldades hoje, porque nós não conseguimos largar o osso mais. O Convém não consegue mudar presidente, a PMI não consegue mudar presidente, ninguém está conseguindo mudar presidente. Por quê? Porque é um trabalho voluntário. Nós não recebemos um centavo para estar trabalhando aqui não. Tá certo? Então, a cada dificuldade que tem, mais difícil está de conseguir pessoas para fazer parte da diretoria. E nós temos que seguir a lei que rege os convênios. A diretoria é 100% voluntária, não pode ter salário, não pode ter nenhuma vantagem. Tá certo? E eu cumpro isso à risca. Coloco minha eleitoriedade, coloco minha entidade à disposição de quem quiser.
para poder fazer uma auditoria, para poder fazer qualquer coisa, e eu me abro também, estou à disposição também, tá certo? Eu não estou aqui por vaidade, não estou aqui para aparecer, não estou aqui, mas desculpa a expressão, não queria estar aqui, eu detesto aparecer em público, detesto a entrevista, detesto tirar foto, todo mundo sabe disso aqui, tá? Porque eu não estou aqui para aparecer, não. Por que cortou o microfone dele? Então que fica claro, gente. Aqui não pode falar a verdade. Muito obrigado. Fica claro, tá? Nós da entidade não promovemos essa paralisação. Nós fizemos já com a autorização da secretária, que ela nos permitiu fazer a reunião para avisar os funcionários e fazer a reunião para prevenir os pais que já viram não funcionaria para gente. Tá certo? Tá claro? Alguma dúvida eu estou disposto para responder. Tá? Obrigado, tá, pela sua. Agora eu estava falando para. Judeia, eu acho que. Judeia também. Não, democracia existe aqui. Democracia. E aí, a conta fala da Judeia, aí já faz uma resposta ampla para a gente poder seguir com a pauta da reunião. Pô, Judeia, pode ser vontade por 3 minutos, tá, Judeia? Se quiser, nós ficamos 4 minutos de tempo. Boa tarde, gente. E eu queria dizer o seguinte: hoje nós tivemos uma reunião também de manhã com a secretária, né? Nós tivemos o Carlos Henrique participando e tivemos 2 pessoas representando vocês, mães. Eu só estou aqui, né? Eu não quero pedir nada, eu só quero dizer a tristeza que eu tenho em 30 anos que eu estou naquele convênio. É a primeira vez que eu vejo o convênio ter que fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nunca fizemos, tá? Porque nós nunca passamos por isso, por essa indefinição, por essa insegurança e dizer para vocês que representam o povo, dê mais segurança a eles, tá? Eu acho que está faltando apoio. Quantas entidades já passaram por aqui, pela mesma situação? Então, olhem mais para as pessoas, né? Há mais felicidade em dar do que a receber. Isso é bíblico. Empatia. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: o Combem acredita, Edna, confia, até que nos prove o contrário, tá? Então, hoje foi garantido o seguinte, que não vai parar, o Combem nunca parou no mês de janeiro, nunca fechou, e nos garantiram que não vamos fechar no mês de janeiro. Não há férias. Lembrando que, quando se fala da mudança de um convênio para outro, tem como fazer sim, porque já fizemos várias vezes. Então, enquanto está tramitando um convênio novo, a gente prorroga o convênio esse que nós estamos hoje por mais um mês, até o final de janeiro, e podemos iniciar o novo em fevereiro, só transferindo todo mundo com passivo trabalhista. Isso é simples e sempre foi feito assim. Então, só vim aqui pedir, não para mim, tá? Porque eu não vou depender disso, mas eles vão. E eu estou pedindo aqui para essas crianças, janeiro, elas não têm escola. Então, muitas delas pedem para ir ao Combem, elas vão, quem é de manhã, vai de manhã e pergunta assim, tia, eu posso voltar à tarde? Então, pensem nisso, é para eles, não é para nós não. Obrigada. Presidente, seria breve. Quero só agradecer a Gilênia pela disponibilidade de nos reunirmos lá hoje junto com a secretária. E nós fomos lá para deixar todos tranquilizados que o Combem não vai fechar. Esse é o primeiro ponto, saiam daqui com essa tranquilidade. O Combem não vai fechar, não haverá crianças desassistidas. E se for possível, tenho certeza que essa casa, junto com todos os vereadores, se for por questão financeira, e se tiver dentro
da legalidade e com recurso, a Câmara faz o aporte para o convênio fechar. Então, pode ficar tranquilo que se eu eu digo pelo convênio que eu participei da reunião hoje. Eu não vou falar tudo sobre a PMI, mas o vereador e o Ilda Pedreiro com certeza representam muito bem também o seu bairro Pedreiro. Então, quando ele fala no convênio, convém a PMI, porque as duas instituições, as duas entidades trabalham com os adolescentes. Quando ele está falando, eu sei que ele respeitou o vereador que é de lá, mas quando a Câmara vai apoiar, não vai apoiar um, deixar de apoiar outro, é lógico. Agora, quando nós conversamos, sim, gente, na nossa reunião legislativa, está na ata, não sei se o Luiz Carlos tem, são duas atas, nós somos foram três reuniões. Uma foi só administrativa, outra foram com participação de funcionários e pais. Então, quando nós fizemos a primeira, sim, se encerra um contrato que é CLT para fazer esse um outro contrato, nele nós entendemos sim que era demissão. Nas nossas reuniões, tanto com o Soraildo quanto com a Gildênia, é que foi apontado que poderia fazer essa transmissão. Mas na primeira foi porque é o que a gente entendia que tinha que ser feito. Encerra-se um contrato, demite. Eu até falei assim, nosso na prefeitura. Eles encerram agora, eles voltam ano que vem, mas não acontece do mesmo jeito, porque é CLT e tem 3 meses. Isso surgiu sim na nossa conversa. Eu não estou negando aqui, não estou mentindo, nem eles estão mentindo. É a verdade. Nós falamos sim no primeiro momento. Olha, se é, então nós precisamos de demitir os funcionários. Vamos fazer o quê? Nós precisamos comunicar os pais se não tiver funcionamento. Nas conversas que foram avançando, nós tivemos as tratativas, aí foi o Soaildo Galeitor que falou assim, ó, deu uma sugestão, podemos fazer a transição de todos, porque inclusive nós pensamos no administrativo, de já transferir os administrativos para o outro convênio que a gente tem com eles, que é o convênio de creche. Aí na outra reunião, não, vamos transferir todo mundo para o outro convênio. Vamos mandar para o jurídico. Hoje, conversando com a Gildênia, ela falou também, nós vamos pegar esse, podemos transferir para o convênio. E na ata do dia 13 está falando que em janeiro nós assinaríamos o outro convênio. Só que em janeiro, se a gente fosse assinar o outro convênio, começando a analisar, ia atrasar. Então nós já antecipamos para eles mandarem agora no mês de dezembro a proposta do convênio para quando for assinar em janeiro não ter atrasos. Gostaria de saber, que proposta é essa? Então, dentro lá do convênio, o que não tem é a questão da participação da família nas oficinas, na decisão, nas reuniões de pais, encontro com os pais que não tinham, são propostas boas, que não tinham no convênio anterior, porém a gente não pode desenvolver se ela não estiver nesse convênio. Então, ela pede as oficinas, nós discutimos com os pais e com os alunos, aí nós definimos as oficinas. A gente vai acompanhar na reunião de pais com uma proposta também. A prestação de contas, ela foi apresentada pelos pais antes de ser encaminhada para a secretaria. Então, são essas ações que vão ter, porque na escola a gente tem, toda escola tem que fazer a prestação de conta para as famílias, do que recebeu, do que aplicou. Então, isso vai fazer parte agora também com as conveniências. O convênio sempre teve isso. O convênio sempre teve isso. Passa a palavra agora para o vereador Renan Lacerda, deixa eu só responder o pessoal da PMI aqui, só um minutinho, gente. Ô, gente, o assunto do convênio e a PMI é o mesmo, que é sobre o contraturno e atendimento à população. Eu reuni com o pessoal da Fazenda por causa de questão de território, mas eu sou vereador de Itabira também, não é só da Pedreira. E Carlos Henrique é vereador de Itabira, mas ele é do Madre Maria, eu sou da Pedreira, então é por isso que eu participei de cá e ele participou de lá. Mas a questão da segurança que o Juliana falou, a PMI também tem. A mesma segurança. Se precisar de passar recurso, a gente vai olhar isso. Se acontecer, gente, igual o pessoal, os pais falou lá na Fazenda Betânia, e fazer protesto e fechar BR, eu sou o primeiro a ir fechar, vocês. Entendeu? Então não é porque eu defendo só a Fazenda e o outro defende só o convênio, defende todos. Mas é só por questão de território. Beleza? Eu solicitei lá, não façam isso. Obrigado. Isso é coisa do hospital. Tá? Eu falei para eles que não fizessem.
mais protesto pacífico e leválido às vezes. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, imprensa. Boa tarde, novos vereadores. Boa tarde, secretária Edna. A Judene, a pessoa de você, de todos do CONBEM, da PMI. Vim aqui, estou ouvindo atentamente a vocês. Também fui estudante do CONBEM, com muita honra. Conheço a entidade, conheço a responsabilidade de vocês, a importância que vocês têm hoje no papel social, né? E essa casa, eu estou no meu 3º mandato de vereador, e o que nós fazemos aqui todos os dias é de forma muito séria, muito firme, ouvir as pessoas, a dar voz a vocês, a dar voz a essa entidade tão importante que faz com que as pessoas se tornem cada vez um ser humano melhor. E o nosso papel aqui como vereador, junto com o Poder Executivo, é dividir responsabilidade. Eu falo que quando você divide responsabilidade, tudo se torna melhor. Então, o nosso propósito aqui é estar cobrando o prefeito, da Secretaria de Educação, nós fazemos a nossa parte de ouvir, se precisar, junto com o nosso presidente, que é ele que define a questão dos aportes. Mas é importante, gente, essa participação, é importante esse diálogo entre poder legislativo, poder executivo, entidades. Essa é a função da política. Senão não se torna impossível, se torna viável ser político. Eu quero ser e quero continuar político, mas de forma que eu possa somar. Então, desde aqui a minha contribuição, que abre o diálogo, abre o espaço para a conversa, a gente pode discordar um do outro, com respeito, mas sempre pensando no bem coletivo. Essa é a importância. A Judene tem mais de 30 anos, e a importância que você quer hoje é um trabalho social que você diz que a gente também quer. Essa casa jamais escutar em relação a abrir e dar voz a vocês. É para isso que nós somos eleitos. Nós somos representantes da população e assim nós vamos fazer. Essa é a política que eu quero continuar fazendo. Dar voz a vocês de forma muito séria, de chegar perto do Poder Executivo, entender qual que é o problema, mas chegar a um denominador comum, que é o social. E além de tudo, nós temos a UECA, que segura o direito do adolescente, da criança. Então, isso é importante. Então, essa que nós vamos continuar fazendo, é a política de transformação, de mudança, e conte com o nosso gabinete, tenho certeza que vai ter um diálogo, e essa responsabilidade não pode ficar aqui, tem que ficar dividido com todos nós. E é isso que eu quero continuar fazendo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Ginaldo Lacerda. Com a palavra, o vereador Didi Claudio Câmara. Então, boa tarde, meu nome é Márcia. Eu trabalhei nas duas entidades, trabalhei com a Ayrton, trabalho hoje na CONBEM, e quero agradecer a sua fala, vereador, porque se você e o Yuyu, que foi meu aluno, vocês viveram entidades. Entidade ela é social, porque ela se preocupa com a alimentação, ela preocupa com o bem-estar, ela preocupa com formar cidadãos. Então, hoje, quando você esteve lá e conversou com a gente, porque nós, como profissionais, nós estamos na frente. Estamos à frente de um trabalho com crianças carentes, não só de alimentação, de tudo. Como disse nossa colega, nós estamos pós-pandemia, com crianças com dificuldade de aprendizado. Eu sou neuropsicopedagoga, tá? Então, nossas entidades hoje, quando ela vai olhar um profissional, ela olha também a nossa carga que a gente tem. Então, ela tem essa preocupação. Então, a gente pensar que nós estamos ali conversando, que bom que vocês estão em consenso, sabem do trabalho que as entidades fazem, sabem também o que elas vão fazer, o que poderão fazer, e vocês já viveram. Como o Yuyu falou, né, da gente fazer uma parada. Não, Judênia conversou conosco e nós também, nós queremos diálogo. Nós somos cidadãos, nós votamos. A gente não brigou para votar. A gente não chutou urna. Nós somos civilizados. E como monitores, nós somos educados. Para os nossos educandos, para nossas crianças e adolescentes, que hoje perguntaram, professora, onde a senhora vai? Estou indo numa reunião
conversar com a secretária de educação. Professora, vai fechar o convênio? Eu falei não. Sabe por quê? Porque Deus é mais. Deus sabe do trabalho de cada um. Se a gente não teme futuro, tema a Deus. Porque Ele é justo. Ele sabe. 20 aninhas criancinhas. E o Will sabe do meu trabalho. Eu não estou aqui também, não trabalho na política. Além de conhecer de política. Mas eu trabalho há mais de 15 anos em entidades. E é tudo, tá, gente? É criança que foi abusada. Porque enquanto está no Combem e na Fazenda da Betânia, se fala-se tanto que é abuso infantil. Mas o que a gente faz como sociedade? Ah, uma criança morreu. Uma criança virou um aviãozinho. Estou acabando. Muito bem. Então, não falo, eu vou fechar a cara. Eu respeito só para eu fechar. Só para eu fechar. Eu não tenho mais, graças a Deus, todo mundo que sabe o que eu estou falando. Se não queremos mais casas de reabilitação em Itabira, então vamos fazer mais ações que eduquem as crianças e adolescentes. Porque casa de reabilitação a gente não quer, não. A gente quer educação, respeito com todos nós somos cidadãos. E estamos bem representados pelo que eu vi aqui. E não vamos sair decepcionados. Boa tarde a todos, vereadores. E, pessoal, eu pedi a palavra só para falar o seguinte: eu estou com vocês, tá? Quem é vereador aqui, ó? Eu estou falando aqui, Érica Luciana, né, Luciana? Eu também quis sair de casa quando era criança, tá? E eu fiquei bem emocionado, só de lembrar o que você falou aí, se eu consigo falar aqui. Então, resumindo, não pode acabar identidade nenhuma, gente. Entidade nenhuma, porque aqui, fechamento de projeto Fazenda Betânia. Eu sei que o Luiz Carlos, o Carlos Henrique, o Luiz falou aqui, não pode deixar fechar nada não, gente. Inclusive, abriu esse dia lá perto da minha casa, da Cemitério da Paz ali, ó, uma casa de como é que fala lá? Reabilitação de menores. Nós queremos mais isso aí? O povo está revoltado comigo lá, tem na casa lá, o povo não quer isso não. O povo quer mais resultado. Esse 1 bilhão, quase 1 milhão e 300 aqui, ó, tem que voltar para a cidade. Pensa no cara revoltado. Esse Brasil nosso, das coisas acontecer, Brasil, Estado, município, geral, o dinheiro que todos pagam imposto, tem que voltar para a cidade, gente. Eu já fui embora para outro país aí, eu achei que não voltava, sabe, para o Brasil mais, sabe que eu falo palavrão, não posso, tá? Então é o seguinte, olha que tristeza aqui, ó, fechamento, Fazenda Betânia, Ordem de Greve também, resumindo, é errado, o dinheiro tem que voltar para a cidade, para o município, o Estado, para você ter tudo de bom para nós aqui, ó, os pagadores de impostos, estou com vocês, tá, gente? Tá? Estou com vocês. Não sou contra o governo, não sou Bolsonaro, quando o prefeito viesse lá, estou do lado da população. É a população que elege os vereadores. Um forte abraço. Contem sempre comigo, tá? Divide com a escola. Um abraço aí. Obrigado pela sua participação. A palavra agora, Cosmo.